Muito bom dia, nosso telespectador do programa Algo a Mais. Hoje voltamos no nosso segundo programa para falar de um assunto que talvez você passe por ele, nós passamos por ele todos os dias. O dia da gula, né, Doug? Exatamente, pessoal. Mona, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje nós vamos falar do dia da gula, que foi no domingo que passou. Ontem nós tivemos o dia do relacionamento aqui para você no programa Algo a Mais. E hoje nós vamos falar então sobre o dia da gula. Porém, a gente não vai falar como utilizar a gula, e sim como contornar a gula, né, Mona? É isso aí. E para isso a gente vai estar recebendo a psicóloga Karine Pisato e a nutricionista Patrícia Boschetti. E para você que gostaria de assistir o nosso canal, você pode utilizar as plataformas do YouTube, a plataforma do Facebook, o nosso site. Você pode também interagir aqui conosco, mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 54981534394, que está na mão da Mona. Você pode mandar também a sua mensagem pela live no Facebook para falar diretamente aqui com nós. Fazer a sua pergunta, fazer a sua interação, mandar a foto, você pode fazer diretamente aqui com nós. E já que hoje nós vamos falar sobre o dia da gula, que foi domingo, dia 26, então a gente vai ler um pouco sobre os 7 pecados capitais. O primeiro deles é a gula, mas a gente vai deixar ele por último para você entender um pouquinho mais, até porque a gente vai receber nossas convidadas e aí você vai ficar por dentro de tudo que acontece quando uma pessoa tem essa ânsia por comer algo. Exatamente. Então, o segundo pecado capital é a avareza, que é o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro, priorizando-os e deixando Deus em segundo plano. É considerado o pecado mais tolo por se firmar em possibilidades. Na concepção cristã, a avareza é considerada um dos 7 pecados capitais, pois o avarento prefere os bens materiais ao convívio de Deus. Neste sentido, o pecado da avareza conduz à idolatria, que significa tratar algo que não é Deus como se fosse Deus. Na terceira, aliás, colocação, nós temos a luxúria. Muitas pessoas aí que têm esse pecado da luxúria, né? A luxúria é o desejo passional e egoísta por todo o prazer sensual e material. Também pode ser entendido em seu sentido original, deixar-se dominar pelas paixões. Consiste no apego aos prazeres carnais, corrupção de costumes, sexualidade extrema, lascívia, meu Deus, não conheço a palavra aí. Vamos ver se alguém conhece. E sensualidade, do latim luxúria. O quarto é a ira. A ira é o intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio e rancor, que pode ou não, gerar o sentimento de vingança. É um sentimento mental que conflita o agente causador da ira e o irado. A ira toma a pessoa furiosa e descontrolada, com o desejo de destruir aquilo que provocou a sua ira, que é algo que provoca a pessoa. A ira não atenta apenas contra os outros, mas pode voltar-se contra aqueles que o deixam o ódio plantar sementes em seu coração. Seguindo esta linha de raciocínio, o castigo e a execução do causador pertencem a Deus, do latim ira. A inveja, então, o quinto pecado capital, é considerada pecado porque uma pessoa invejosa ignora suas próprias bênçãos e prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento espiritual. É o desejo exagerado por posses, status, habilidades e tudo que outra pessoa tem e consegue. O invejoso ignora tudo o que é e possui para cobiçar o que é do próximo. A inveja é frequentemente confundida com o pecado capital da avareza, um desejo por riqueza material, a qual pode não pertencer a outros. A inveja na forma de ciúme é proibida nos 10 mandamentos da Bíblia, inclusive do latim invidia, como as nossas mães do italiano falam, invidia, que quer dizer olhar com malícia. Bom, agora a gente vai para o sexto, que muitas pessoas falam que se você tem o sexto pecado capital, você não consegue ter os outros. Porque é o quê? A preguiça. E quem não tem um pouquinho, né, Mona? Exatamente. Para levantar da cama no inverno, então. É.
A preguiça, então. A Igreja Católica apresenta a preguiça como um dos 7 pecados capitais, caracterizado pela pessoa que vive em estado de falta de capricho, de esmero, de empenho, em negligência, desleixo, morosidade, lentidão e moleza. Meu Deus do céu! De causa orgânica ou psíquica, que leva à inatividade acentuada. Aversão ao trabalho, frequentemente associada ao ócio. Vadiagem aí, ó. Vadiagem. Do latim, vamos lá. Prigritia. Legal, bacana. Prigritia. O 7º, então, pecado capital, pessoal, é o orgulho ou a vaidade. Conhecida como soberba, é associada a orgulho excessivo, arrogância e vaidade. Em paralelo, segundo o filósofo Santos Tomás de Aquino, a soberba era um pecado tão grandioso que era fora de série, devendo ser tratado em separado do resto e merecendo uma atenção especial. Aquino tratava em separado a questão da vaidade, como sendo também um pecado, mas a Igreja Católica decidiu unir a vaidade à soberba, acreditando que neles havia um mesmo componente de vanglória, devendo ser então estudados e tratados conjuntamente. Do latim, superbia, vanitas. E Mona, o pecado que nós vamos falar no dia de hoje e que, inclusive, está me dando vontade de praticar esse pecado só com o cheirinho que eu estou sentindo aqui do lado. Qual que é o pecado que nós vamos falar hoje, Mona? Hoje a gente vai falar sobre a gula. Domingo, dia 26, como já disse, foi dia da gula. E a gente vai explicar um pouquinho, então, do que é. A gula é o desejo insaciável, além do necessário, em geral por comida e bebida. Segundo tal visão, este pecado também está relacionado ao egoísmo humano, querer ter sempre mais e mais, não se contentando com o que já tem. Uma forma de cobiça. Ela seria controlada pelo uso da virtude da temperança, do latim, gula. É isso aí, pessoal. Então nós vamos trazer aqui para falar sobre esse pecado a Karine, que é psicóloga, a Patrícia, que é nutricionista, para poder contornar esse pecado. Inclusive, até pelo que a gente viu aqui, todos esses pecados são contornáveis de várias outras formas. Exato. Mas hoje nós vamos falar especificamente da gula. Então fica ligadinho aí, depois da vinheta nós traremos as nossas convidadas ilustres aqui para falar com vocês nesse nosso programa Algo a Mais. E retornamos então para o nosso programa. Hoje vamos falar sobre a gula, como já comentamos anteriormente. E agora conosco a psicóloga Karine Pisato e a nutricionista Patrícia Boschetti. Sejam bem-vindas aos nossos estúdios. Obrigada. Sejam bem-vindas, meninas. Nós gostaríamos que vocês se apresentassem, então, para dizer quem são vocês, o que vocês trabalham, o que vocês fazem. Enfim, podemos começar com a Patrícia? Pode ser. Então, bom dia a todos. Meu nome é Patrícia Boschetti, eu sou nutricionista. Desde 2008 eu sou formada e atualmente eu não atuo mais na clínica, eu não faço mais consultas. Porém, eu atuo na parte da alimentação saudável. Então, me formei agora em gastronomia, agora em setembro, em pós em gastronomia. Então, também sou chefe de cozinha agora. Ambas as coisas, né? Exatamente, para poder trazer esse tipo de alimentação mais saudável para as pessoas e mais qualidade. Lembrando que a Patrícia tem um estabelecimento em Nova Prata, né? Que optou justamente por essa refeição mais saudável, essa alimentação mais saudável. Na verdade, a alquimia da saúde, ela veio em função disso, né? Da necessidade que eu via dos meus pacientes no consultório. Então, quer trazer uma comida saudável e gostosa. Exato. E prática, que às vezes as pessoas não têm o hábito, o tempo de fazer em casa, né? Então... E existe também um rótulo com questão a essa comida mais saudável, porque muitas vezes ou ela é mais cara ou ela é mais demorada, né? Exatamente. Então, já está pronta, eu só vir buscar. Mais prático. Isso. Karine, por favor. Sim. Então, eu sou a Karine, sou psicóloga. Me formei em 2018 e desde o ano passado estou trabalhando na área clínica, né? Tive experiências também na área de psicologia escolar, por isso eu concluí a minha pós-graduação em neuroeducação, mas hoje o meu trabalho é voltado todo para a área clínica. Então, para a psicoterapia de crianças, adolescentes, adultos, né? Esse estudo mais clínico.
Muito bem. Perfeito, Mona. Começaremos então com as perguntas para essas nossas convidadas. Eu já vou ler o primeiro comentário que apareceu aqui. Já temos comentários aí, pessoal. Jussara Lima. Quando nós líamos sobre os 7 pecados capitais, ela comentou o seguinte: quanta vaidade em nossa sociedade, mas a gula é outra realidade. Realmente, Jussara, você tem razão. Continue conosco, o programa só está começando. Muito obrigada por estar conosco. Continuem Vamos também lá. participando aqui conosco, pessoal. Podem Isso, mandar mande suas seu perguntas comentário. aqui, tanto para a nossa psicóloga aqui, quanto para a nossa nutricionista. Hoje, falando sobre gula, mande sua pergunta, mande sua sugestão. Nós leremos com certeza aqui no nosso programa. Patrícia, então, começando com as perguntas para você. Qual é o pior malefício da gula? Eu acho que é o excesso. Na verdade, a quantidade que a gente consome. Todos nós temos momentos de gula, temos momentos que temos vontade de comer um chocolate, um sorvete, algo mais calórico, que a gente sabe que tem mais gorduras, que não nos fariam bem. Porém, se eu como um pedacinho de chocolate com uma qualidade maior, um 70% cacau, um meio amargo, eu não vou estar trazendo esses malefícios e vou conseguir matar essa vontade. Né? Então não existe alimento específico que vá me fazer muito mal. São vários alimentos com os excessos, né? Eu acredito que a gente tem que seguir nessa linha, que é o hábito, é o que se faria na reeducação alimentar, que é tu ter uma mudança de hábito na tua vida, em questão de quantidade, de qualidade, e envolve vários outros fatores junto, né? É uma questão, então, que tem sim como se comer um pedaço de chocolate, tem sim como, com certeza. Se comer um pouquinho de sorvete, mas tudo com cautela. Uma dosagem, né? Exatamente. Eu acho que, claro, o dia a dia, quando, se possível, a gente ter uma regra, né? A gente ser mais regrado, ter um hábito saudável, né? Não só para alimentação, como atividade física, enfim. E o final de semana dar uma escapadinha, eu acho que não é um grande problema. O problema é todos os dias, né? Aí todos os dias eu como uma caixa de bombom, todos os dias eu consumo frituras, refrigerantes e assim vai acumulando. Aí chega um momento que vai ter o prejuízo. Com certeza. E aí eu já puxo o gancho para a Karine. Karine, como controlar a nossa mente para fazer com que a gente tenha a noção de que a gente pode comer um pouquinho daquilo e não entrar de cabeça nesse alimento? Sim. Como a gente pode controlar, fazer com que a nossa mente... Existe essa possibilidade de... É difícil a gente dizer assim que existe algo que a gente possa fazer como um remédio que vá cessar essa vontade, né? Acredito que o mais importante é que, enquanto sujeitos, a gente se pergunte do que a gente tem fome, né? Tem uma música do Titãs que fala sobre isso, que se chama Comida, né? Você tem fome de quê? Sede do quê? Então, eu tô com muita vontade de comer, o exemplo, né, da caixinha de bombom. Vou lá e como toda a caixinha de bombom. Mas que fome é essa? Não é a fome do bombom, né? Porque a gente sabe que todos nós temos atitudes assim, principalmente em festas, né, casamentos, formaturas. Eu experimentei uma comida diferente, estava muito gostoso. Eu estaria satisfeita, mas eu vou lá e como um pouquinho só para sentir o sabor. Isso é um comportamento normal? Né? Agora, o que é a gula? A gula é aquilo que é insaciável. Então, eu estou sentindo um desconforto, aquilo não está me fazendo bem, mas eu não consigo parar de comer. A gente lembra da compulsão já nesse momento. Não consigo parar, não consigo controlar. Então, por isso que a gente se pergunta, é fome do quê? Talvez não seja do bombom. Qual é a minha necessidade nesse momento, né? É abafar alguma coisa que eu estou sentindo, que a gente liga muito com a ansiedade, né? Eu ia comentar, muitas pessoas utilizam o artifício de comer por causa da ansiedade. Sim, né? Porque, claro, a gente sabe que tem uma contribuição ali, né, com relação à composição do alimento, né? Eu vou comer o chocolate, eu vou me sentir bem. Tem um prazer que vem, que pode auxiliar, assim, nessa questão da ansiedade, mas que daqui a pouquinho vai me ajudar numa crise e eu vou estar igual, né? Vão se passar os dias e isso vai acontecer de novo. Então, é importante a gente pensar qual é essa minha fome ou o que essa comida está vindo abafar em mim, sabe?
que sensação que eu tinha, que angústia que eu tinha, que era tão grande a ponto de eu comer em excesso, de eu me sentir mal, né? Daqui a pouco de eu passar mal, de eu ter que me esconder no quarto, né? Colocar coisinhas embaixo da cama para ir comendo, né? O que eu tô querendo abafar em mim? Então, eu acho que... Muitas pessoas, inclusive, acham que isso não é realidade. De esconder comida no quarto, de utilizar a comida como forma de contornar a ansiedade. Muitas pessoas acham que isso não existe, mas existe sim, né? Existe sim, com certeza. Então, acho que quando a pessoa faz esse movimento de tentar entender o porquê que ela está se sentindo assim gulosa, por que ela está tendo esses comportamentos, aí sim é que vai se pensar numa mudança, né? Acho que é o primeiro passo, o autoconhecimento. E tem muita questão também do hábito, né? Por exemplo, pode ser que eu não seja ansiosa, mas toda pessoa tem um pouquinho de ansiedade dentro de si. Por exemplo, eu sinto sempre uma vontade de comer um doce depois do almoço. Isso já é criado por hábito? Como que a gente pode fazer para que isso não aconteça, da gente todo dia ter que comer um doce depois do meio-dia? Isso de comer um doce depois do meio-dia me lembra, assim, do que a comida representa, o que a comida está representando. Se a gente tem uma comemoração a se fazer, tem sempre a comida envolvida, né? Quando o casal se conhece, vai jantar fora, né? Quando tem uma formatura, tem que ter o jantar, já pensou? Ir para colação de grau, né? E depois não celebrar. Então, na Páscoa, no Natal, essas datas comemorativas, elas têm a comida envolvida. Então, tem um pouquinho de afeto aí também, sabe? Então, eu almocei, o que aquele bombom, aquele chocolate tá me trazendo? Tá me trazendo prazer, daqui a pouco tá me trazendo lembranças boas, né? Então, não vamos dizer que não se pode comer o doce depois. Mas é interessante fazer o questionamento. Será que se eu comer, e aí a Nutri pode ajudar, será que se eu comer um doce depois do almoço, até onde eu sei não é indicado que se coma depois, né? Exato. Como um plus, assim, né? O que isso vai estar causando em mim? Daqui a pouco, se eu entender que não está me ajudando, né, que está atrapalhando a minha saúde, eu já vou ter mais ferramentas assim para evitar esse comportamento, porque eu já tenho noção de que aquilo não é tão bom para mim. Porque às vezes as pessoas fazem como um hábito mesmo. Na minha família é comum que depois do almoço a gente come chocolate. Tem sempre chocolate lá em casa. Eu cresci assim. E nunca parei para pensar se aquilo está me prejudicando ou se está sendo um benefício para mim, né? Então, acho que esse questionamento também faz parte e ajuda como ferramenta para evitar ou para trocar ou para substituir por uma frutinha, alguma coisa assim. Muitas pessoas utilizam a fruta, né, após o meio-dia. E essa substituição por uma fruta após o meio-dia, a fruta, ela vem antes, ela vem depois? Ou é indiferente? Nós recomendamos mais num intervalo para um lanche, né? Porque tu já vai ter uma refeição que ela já é composta por vários nutrientes, que ela já é uma quantidade calórica maior, né? Certo. E aí tu vai adicionar mais, que nem você disse, um plus, né? E como você falou antes, é um hábito. É que nem muitas pessoas têm o hábito de um cafezinho. Café, isso. Né? Sim. Então, quem fuma tem o hábito de um cigarro, vamos supor, né? É um hábito. E se tu conseguir tirar, vai ser melhor. Com certeza. Aos poucos, a gente nunca consegue tirar tudo de uma vez. Então, digamos assim, a cada 2 dias você come esse chocolatinho, você aumenta o percentual de cacau dele, né? Porque a gente sabe que o açúcar, ele é viciante. Então, quanto mais você comer, mais você vai querer. Mais o corpo vai querer. Eu estava lendo até uma notícia, Patrícia, que estudos realizados com... vários estudos já foram feitos com a questão de consumo de açúcar, mas ultimamente fizeram estudos com porcos que o açúcar tem o mesmo efeito de drogas no cérebro desses porcos, né? Então, realmente é um vício a ser tratado. Com certeza. Tu sabe que uma vez me marcou muito, eu vi uma entrevista de um médico e ele falou que existem 4 pós brancos que matam: a farinha branca,
o açúcar branco, o sal e a cocaína. Então, ele associou esses 4 produtos drogas. como drogas. E, realmente, todo esse alimento em excesso vai prejudicar. A gente sabe que o sal em excesso pode causar vários problemas renais, problemas de hipertensão. O açúcar causa o diabetes, que é um dos mais conhecidos, mas também causa essa dependência, né? Então, a gente tem que saber dosar. Como eu disse antes, ninguém consegue viver sem. São raras as pessoas que ficam sem qualquer coisa doce, né? Existem, mas são mais raras. Eu acho que a gente tem que procurar qualidade nesse doce, né? Mas em compensação, por exemplo, essa pessoa que não tem o hábito do doce, pode ser que ela tenha o hábito da fritura. Exato. Pode ser que tenha outros tipos, né? Então, a gula em si é algo que não se dá somente pro doce. Não. E sim para tudo. Para tudo, exatamente. Tem gente que acaba consumindo somente frutas, por exemplo. Aí pode ter um excesso, que também vai prejudicar. A fruta, ela tem açúcar, né? A frutose, na verdade. Então, ela também se transforma em açúcar no nosso organismo. Então, a gente sempre tem que saber dosar todos os tipos de alimentos. Digamos, a própria água, se tu vai pensar, se tu toma em excesso, também pode nos fazer mal. Então, o excesso é um dos fatores que vão atrair a gula junto, né? Quanto mais você vai comendo, mais você vai querendo e não consegue parar. Patrícia, fala. Inclusive eu vi que tu comentou sobre utilizar o chocolate com mais cacau. O chocolate com maior quantidade de cacau, ele tem mais benefícios? Com certeza. O cacau, ele é um alimento antioxidante, que a gente chama. Ele ajuda a prevenir o envelhecimento das nossas células. Então, as nossas células, elas podem adoecer, por isso que vem vários tipos de cânceres, e também nos fazer mal, várias outras doenças. O que a gente pode usar esses alimentos antioxidantes ao nosso favor? Então, o cacau é um que ele ajuda muito nessa prevenção. Os chocolates 70%, hoje já existe até chocolates com 90% de cacau. Então, se a gente conseguir optar e adequar o nosso paladar a eles, melhor. Porque num primeiro momento, tu comer um chocolate, se tu come só o leite e é um chocolate 70%, ou até para um meio amargo, a pessoa já sente a diferença. Mas acho que daí vai de começar aos poucos, né? Exato. Do leite vai pro meio amargo, e depois passa pro 35, Inclusive, uma dúvida que eu tenho, que eu vi em algum lugar e eu não sei se isso procede. O chocolate branco, ele não tem cacau? Não, ele só tem a manteiga de cacau. Então, ele tem bastante gordura. Então, ele não é indicado. Digamos que é o pior de todos, assim. Porque dele não vai ter esses benefícios do cacau, né? Ele só tem a manteiga, que é a gordura do próprio cacau, né? Que é retirada do cacau, mas não tem os polifenóis, que são esses antioxidantes que contém o cacau. Perfeito. Patrícia, qual a importância de ter o acompanhamento de uma nutricionista? Eu acho que cada organismo, ele reage de uma forma a alguns alimentos. A gente sabe que muitas pessoas têm alergias alimentares, intolerâncias. Então, existe hoje em dia, com a internet, a gente consegue muito fácil dietas gratuitas. O ator, a atriz emagreceu super rápido com a tal dieta. Eu vou fazer igual porque vai dar certo. Eu acho que é muito particular, é fundamental um acompanhamento nutricional, porque daí você vai saber a quantidade de nutrientes que você vai precisar, a quantidade de calorias que você vai precisar, conforme o teu hábito. A gente não pode mudar do dia para a noite o nosso hábito alimentar, porque realmente tu não vai conseguir manter isso. Né? É muito complicado. Eu vim aqui te dizer, não, hoje tu só vai comer chocolate 90% cacau e tu só gosta do branco. Tu vai fazer como? Né? Tu não vai fazer. Então, eu acho que é complicado tu pegar, ou eu vou pegar da vizinha, da minha filha, que foi no nutricionista, eu vou pegar a dieta que vai dar certo para mim. Não. Cada um tem um biotipo, cada um tem uma atividade física, cada um tem um metabolismo. Então, eu acho que é importante todo mundo fazer um acompanhamento específico. Sobre essa mudança, né? Eu acho que, como nós havíamos falado anteriormente, antes de iniciar o programa, um profissional não
existe também com o auxílio do outro. Com certeza. Porque penso que a partir do momento que tu inicia essa dieta, que tu come só o chocolate branco, estamos usando o chocolate, Sim, a mas gente acabou... qualquer coisa, enfim, eu como só pão branco e tem que comer pão integral, porque é uma diferença, querendo ou não, muitas pessoas talvez não sintam tanta diferença na questão do pão, mas tem gente que sente a Mas diferença. é que já se habituaram, tem Isso. pessoas que não. E aí acho que seria também interessante um trabalho com o psicólogo, Com certeza. para ver como que faz para ter essa questão de mudança de hábitos, né? Como que funciona daí o papel do psicólogo nessas questões? Eu concordo, e eu acho que uma equipe multidisciplinar, ela é fundamental não só com o psicólogo e nutricionista. Claro. Daqui a pouco tendo um médico que vai avaliar, principalmente se essa pessoa tem algum transtorno alimentar, né? Então, um médico que vai fazer exames mesmo de sangue, que vai avaliar até a massa óssea da pessoa, que às vezes tem uma perda, e que vai estar trabalhando junto, sabe? E aí o psicólogo, ele vai ajudar justamente naquilo que eu dizia no início, a essa pessoa entender o porquê que ela está necessitando daquela comida, daquela substância, enfim, né? Porque ela escolheu a comida, mas pode ser que outra pessoa escolha o álcool, outra escolha o cigarro, outra escolha, né? Enfim. É a questão do cognitivo comportamental, né? Sim, também. Então, acredito que o psicólogo, ele vai ali, ele vai entender como foi também... durante o desenvolvimento desse sujeito, principalmente quando era criança, como é que ele foi entendendo a alimentação, a comida, né? Como é que era desde do mamar, né? Desde o peito da mãe, como é que era ofertado aquele alimento, como é que era o colo, como a mãe segurava o bebê, né? Até, assim, as primeiras experiências que foi tendo, né? Como é a alimentação daquela família. Porque daqui a pouco não é só ele, né? Ele até vai ter uma mudança, ele até vai seguir o que a Nutri passou, ele até vai se esforçar indo para terapia, sabe? Ele até vai ter vai fazer uma força, vai ter energia nesse sentido, assim, de querer melhorar, de querer se transformar. Mas aí ele vai chegar em casa, ele vai estar dentro de uma realidade que muitas vezes não é adequada, né? Ele tem uma dieta, mas ele vai chegar lá, a mãe, a avó, o tio, enfim, vão oferecer coisas, porque faz parte do hábito da família, às vezes nem é por maldade, né? E aí como é que fica essa pessoa? Ela vai se sentir mal. Então, o envolvimento também da família na psicoterapia é muito importante, muito interessante. Às vezes a gente tem aquele olhar fechado, né, de que é o psicólogo e o paciente só. E vai funcionar assim. Funciona, mas precisa de um envolvimento da família. A família e o paciente, eu lembro de uma prof que sempre dizia, tem que jogar no mesmo time, sabe? Porque se o psicólogo for seguir uma linha, né, e a família está seguindo outra, não por maldade, como eu disse, às vezes isso nem é consciente, né, faz parte do hábito, do comportamento daquela família, aí vão surgir os atritos. E aí aquele paciente que está lá no meio fica pior ainda, né, porque daí tem uma força que puxa de um lado, uma força que puxa no outro, um conflito interno dele, que é essa relação com a comida, a vontade de comer, aquela força que vem e diz tu não pode, e ele tendo que lidar com isso, né. Então, penso que a psicoterapia vai auxiliar nesse sentido, dele se entender, dele se conhecer, dele entendendo como é que foi esse processo do conhecimento do alimento, o que aquela comida está representando, qual é o sintoma que vem com aquilo, porque às vezes não é só o comer, vem outras coisas mais, né? Trabalhando com uma equipe multidisciplinar, que vai entender o sujeito como um todo, né? Que não é só psíquico, não é só biológico, é o social também, então tem que se entender o sujeito como nas múltiplas esferas dele, né? Então a equipe de profissionais vem nesse sentido, o profissional de educação física, que vai estar auxiliando também. Então acho que quanto mais pessoas trabalharem por uma pessoa que está sofrendo de algum mal, enfim, que seja esse da gula, dos excessos, melhor para ele. Perfeito. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo. Logo mais nós retornaremos aqui falando, inclusive, desses alimentos que estão aqui na mesa, que são saudáveis e que podem auxiliar, sim,
você a ter uma alimentação mais saudável? Muita gente diz que comer saudável custa caro. Creio que não, né, Patrícia? Não, com nós não. Na sequência, a gente vai responder essa pergunta para você. Continue interagindo aqui conosco via WhatsApp, via rede social, via o nosso WhatsApp pessoal, inclusive, né, Mona? Também, estaremos com certeza. respondendo para você também, aqui com a nossa Nutri e com a nossa psicóloga. Então fica ligadinho, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Algo a Mais. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Bateu aquela fome? Pastel do Antonioli. De onde você estiver, peça o seu. Pastel do Antonioli. Simplesmente inexplicável. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha a offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. E voltamos com o programa Algo a Mais para falar sobre esse assunto que está... Eu, particularmente, estou adorando falar sobre esse assunto. Inclusive, a gente está recebendo várias dicas, entendendo melhor o comportamento das pessoas que comem compulsivamente. Inclusive, vamos falar sobre bulimia e anorexia daqui a pouquinho. E estamos recebendo a psicóloga Karine Pisato e a nutricionista Patrícia Boschetti. Nós falávamos, então, sobre hábitos criados pelas pessoas, sobre a importância de um tratamento do psicólogo, não só do paciente, mas de toda a sua família participar junto. E eu já faço a pergunta, já emendando, né? Com relação às crianças, é
visível que todo mundo pensa é criança gosta de doce. Aham. Estamos falando bastante sobre doce, né? Mas é como a gente falou, não é só É que sobre eu acho doce. que deve ser um dos mais complicados, Com né, certeza. Patrícia? Quando a gula pega, é o mais doce pro lado que do tu, doce, tu acaba é. indo. Como que funciona, então, com relação a uma criança? Muda a questão de tratamento, a questão da abordagem? Como que funciona daí? A psicoterapia para criança, ela vai envolver o lúdico, né? Porque a criança, ela não fala como adulto, né? Então, se eu estiver ali no consultório contigo e tu for a minha paciente, tu vai ter um espaço para falar sobre o que vier à tua mente. Claro, eu falo isso a partir da minha abordagem. Existem muitas abordagens teóricas dentro da psicologia, mas no meu trabalho funciona dessa forma. Tu terás liberdade de falar e é a partir do teu discurso que não tem regra, não tem certo, não tem errado, e do que tiver nas entrelinhas que o psicólogo vai trabalhando, né? Com a criança já é diferente, porque a criança não vai falar. A criança às vezes não tem esse conhecimento de que o que ela está fazendo está errado, né? Muitas vezes por aquilo que nós falamos do hábito, né? Quem oferece o doce para a criança é o pai e a mãe. É o pai e a mãe no início que vão escolher quais são os alimentos que ela vai experimentar. Né? Muitas vezes eu não gosto de alguns legumes, alguns vegetais, então não vou fazer na minha casa e automaticamente meu filho e minha filha não vão conhecer, né? Ou vão conhecer de uma forma que não é tão agradável, porque a criança está vendo que, né, eu não como. Então, a criança vai sentindo isso. E aí, no tratamento, na psicoterapia, é através do lúdico, da brincadeira, que ela vai colocando coisas que se passam com ela. Então, estudos feitos assim há muitos anos atrás falam de exemplos de crianças que tinham a linha no chão assim e brincavam. Então, elas empurravam a linha, né, o novelo, e puxavam. Esse movimento de vai e vem. E o que o profissional foi entendendo? O estudioso foi entendendo que aquilo de afastar o brinquedo e trazer o brinquedo de volta era a criança tentando entender, porque ela estava justamente nessa fase de separação dela com a mãe. Então, que por mais que a mãe se afaste, por exemplo, deixe ela na creche, né, com uma avó, vai dormir na casa da avó, ela vai voltar. Então, uma coisa que a gente nunca vai pensar, né, a criança está ali brincando com vai e vem. Mas a brincadeira diz muito, revela muito. Então, a gente já ouviu sobre famílias que dizem, não vou levar mais meu filho na psicóloga, porque ele vai só brincar. Ele chega em casa e eu peço, o que tu fez na psicóloga? Eu brinquei. Os pais muitas vezes não entendem isso, que a brincadeira vai revelando coisas sobre a criança, pensamentos que ela tem, situações que ela já viveu, né? Que ela muitas vezes não tem consciência, mas que aparecem ali. Então, a psicoterapia com a criança vai envolver o lúdico. Eu digo que com a criança é um pouco mais complicado um tratamento nutricional, pelo menos, porque, como você falou, depende mais da família do que da criança. Né? A criança, ela não faz suas escolhas, ela não vai no mercado comprar os alimentos, ela vai conseguir consumir os produtos que os pais derem. E o que os pais têm de hábito. Se eu não coloco na mesa, ele não vai consumir. Eu praticamente digo que a equipe multidisciplinar entra também a família. Sim. Sim, com certeza. Sim, com certeza. E nós temos alguns comentários aqui, o Felipe Paese mandando um tá pronto pão sem glúten, abraços da equipe da Alquimia, então para quem tem alergia, é isso? Isso, intolerância ao glúten e lactose. Tem também na Alquimia da Saúde. O Lucas Del Sávio, nosso colega aqui da Conecta Mais Web TV, que faz o programa Hora Bolas, que terá inclusive hoje à noite com as soberanas da Expo Prata, mandando boa, meu amigo, Alquimia é vida, respondendo o Paese, e um super abraço para a chefe Pati e para o meu amigo Paese. O programa está muito bom. Muito obrigada. Obrigada. Pati, eu gostaria então, já com intimidade, claro, pode ser. Eu gostaria que tu apresentasse um pouquinho dos produtos que tem na Alquimia da Saúde, que eu estou vendo que inclusive nós temos pizza para as pessoas que querem, e gostaria que tu dissesse para o pessoal, é caro? Não tem uma dieta saudável? Não, eu acho que vai depender qual é a tua prioridade, né? A gente sabe sim que produtos que tu vai consumir, a nossa matéria-prima de alguns produtos realmente são mais caras. Se tu vai pensar uma farinha integral,
no próprio mercado, tu paga muito mais do que uma farinha branca, né? Porém, são produtos acessíveis, tá? E também ninguém vive comendo coisas da alquimia, né? A gente tem que lembrar disso. Então, o que a gente busca trazer, e como eu falei antes no início, a ideia da alquimia surgiu com a necessidade dos meus pacientes de produzirem alimentos saudáveis. Falta de tempo, falta de opção pronta, né? E muitas vezes a questão da confiabilidade. Tu vai no mercado, um exemplo de um pão, por exemplo, que a gente sabe que tem que olhar muito bem os ingredientes. Tabela nutricional. Isso, que ninguém olha. Exato. Mas em questão para ver se um alimento realmente ele é integral, por exemplo, na composição de ingredientes, o primeiro e único tem que ser farinha integral. Porém, muitos pães, o que acontece? O primeiro é farinha branca, depois vem a farinha integral, vem a aveia. Então, quando a gente for avaliar um rótulo, a gente sempre tem que olhar. O primeiro ingrediente é o que mais contém no produto. Então, fiquem atentos a isso. Fica a dica, então, para você, pessoal, sim, de casa. Com certeza. Pra tem que ficar atento a isso, tá? Porque a gente, às vezes, é enganado, né? A indústria acaba enganando. Mas voltando aos nossos produtos, então essa linha que a gente traz, além de ser integral, a gente tem produtos sem lactose, que tem muitas pessoas com intolerâncias, sem glúten agora, então a gente está desenvolvendo mais produtos também, e todos focando a quantidade maior de fibra, de mais nutrientes. Açúcares a gente usa, porém é só açúcar mascavo, por exemplo, que vai ter nutrientes, que tem ferro, que tem cálcio diferente de um açúcar branco. Então, não adianta a gente querer deixar tudo de lado, a gente tem que agregar qualidade à nossa alimentação. Então, nos produtos, o que a gente está trazendo, que eu trouxe aqui alguns exemplos que às vezes a gente tem um pouco de receio com o integral. Muitas vezes tivemos péssimas experiências, né? E aí tu já fica com o pé atrás de consumir. A pizza, que é uma das grandes saídas dos nossos produtos, um dos carros-chefe da nossa loja, ela é uma massa 100% integral, tá? O recheio, tem recheios que acabam sendo um pouco mais calóricos, porém tem outros que não. Mas a produção, por exemplo, esse aqui é a de carne de panela com cebola caramelizada e gorgonzola. E tá com uma cara ótima. É uma das que mais saem. Mas, tipo, o nosso processo de produção da carne, ele quase não vai gordura, a gente retira toda a gordura da carne. Então, quem consome sabe que ela é de alta qualidade. Eu vejo que vocês fazem um processo artesanal. Sim, aí não é nada industrializado. Cuidado, é todo um preparo com amor, eu digo assim. Sim, né? Com certeza. Então, que nem você disse, um processo artesanal muitas vezes demanda mais tempo, né? E isso faz também trazer qualidade. É que nem fosse cozinhar em casa, né? Fica outro sabor. Voltamos nos doces. Olha só, esse aqui é um cupcake integral. Ele é 100% integral e com cacau. Cacau 100%, ele não é o 50% que tem açúcar junto, né? Esse é o 100%. Recheadinho com chocolate meio amargo, sacia muito à vontade por um doce, né? Olha, então, existe opção saudável? Com certeza. Existe. A gente tem esse daqui, é um bolo de aveia com banana, que não vai açúcar. Ele só vai uva passa para adoçar. Então, tu vê, a gente consegue também trazer qualidade sem açúcar. E a aveia, ele é um produto que ajuda muito. Antes nós íamos falar sobre os alimentos, acho que a gente ainda vai falar, alguns que ajudam na saciedade, que acaba sendo que não nos faz ter a gula. Né? Quando você está saciado, tu acaba não tendo aquela vontade de ir atrás de algo a mais, né? Tu consegue mais um controle. Então, esse é 100% aveia, não tem nada de farinha. Então, são coisinhas que a gente consegue na alimentação trazer com que o nosso comportamento seja mais aceitável para não extrapolar, né? A salada é outra opção que a gente tem, super prática e as pessoas adoram, que é para uma janta, por exemplo. Abusei durante o dia, o final de semana, eu quero ficar sem um carboidrato na noite. Ela já tem uma proteína, ela já tem um molho, você só vira no prato
e ela já vai temperar. Dá um baita de um pratão aqui. Parece pouco porque tá tudo socadinho, mas dá um prato que sacia muito bem. E aí é aquela questão até de muitas pessoas se queixarem de problemas de sono, mas por utilizar uma alimentação extremamente pesada durante a noite. Dizer que não dorme direito, procurar até tratamento psicológico, procurar a terapia dizendo que não consegue dormir, mas é pelo fato de repente estar utilizando uma alimentação extremamente pesada à noite, né? Ou tá tendo hábito, porque de manhã é muito mais fácil da gente controlar a fome, né? Vai até do nosso fisiológico, a gente recém acordou, né? A gente não gastou ainda, né? Energia. E conforme o dia vai passando, a nossa necessidade vai aumentando. Então, tem pessoas que se alimentam muito pouco na primeira parte do dia, assim, às vezes não tomam o café da manhã, né? Ou não almoçam direito, conseguem controlar um pouco mais no almoço. E aí vai chegando o horário ali, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, que daí a fome vem como um maior momento de compulsão, né? E aí fica muito mais difícil controlar. E uma das coisas que também, não vamos dizer que atrapalha, mas que a gente observa é que tem pessoas que não gostam de cozinhar, né? Que a gente falava da alquimia, que é uma opção excelente. Tem pessoas que não gostam de cozinhar, isso faz parte, né? Então, muitas vezes, pessoas que não gostam de cozinhar acabam, né, indo para um restaurante, para um lugar, né, pedem uma comida hoje em dia com os aplicativos, né? Exato. Peço alguma coisa, um fast food na minha casa, né? E me alimento com coisas que daqui a pouco eu não sei a procedência, que vão me fazer mal. Então, tem muitas coisas que a gente observa aí nesse processo. Até a questão de ir até o restaurante é muito também de tu enxergar todo aquele buffet, mas saber se controlar na hora de... Não é tanto o problema ir até o restaurante, até porque tu vê muitas pessoas no restaurante com uma folha de alface dentro do prato. É a questão de realmente ter consciência de que eu não preciso daquela sobremesa, eu não preciso daquele pedaço de lasanha, eu não preciso daquele arroz branco, se eu tenho a opção do arroz integral. E fazer as substituições, né? Eu acho que isso vem muito de trabalhar o psicológico da pessoa. Sim, porque realmente tu chega no local, tu vê muitas opções. Se a pessoa costuma frequentar o mesmo restaurante, é até mais fácil, porque geralmente tem um cardápio pré-estabelecido. Então, eu sei que na segunda-feira as opções vão ser essas, na terça. Então, na primeira semana eu até vou querer experimentar de tudo. Na segunda eu já vou conseguindo, né, ir cortando algumas coisas. Agora, se eu tô indo para um lugar novo, aí fica mais difícil. Ou se eu tô numa festa, como a gente comentava, nesses eventos, aí eu tenho muitas opções de coisas gostosas, né, e aí eu quero provar um pouco de tudo. É muito comum a gente observar isso aí. Acontece conosco, acontece comigo também. Certeza. A gente senta na mesa, olha pro prato, opa... né? Eu peguei de tudo. Às vezes eu acho que é mais fácil se a pessoa está querendo se regrar, comer em restaurante, porque se tu já tem o hábito, tu já sabe a tua porção que tu tem que pegar, porque daí tu vai lá, pega a tua porçãozinha, tu pesa, senta, come e deu. Em casa, só mais um pouquinho, a panela tá aqui na minha frente, eu pego. Vai sobrar para não ir pro lixo, eu vou lá e como. Né? E assim vai. E ali vai acumulando e tu vai começando a adquirir esse hábito de um excesso. E sabe que eu vejo também muito a questão de trocar de restaurante faz com que a pessoa coma mais. A partir do momento que tu te acostuma com determinado cardápio, que tu te acostuma a comer aquilo, tu consegue manter uma regra maior. Mas aí tu muda o cardápio por um restaurante diferente e tu já, eu quero provar esse, eu quero provar aquele, eu quero provar aquele outro, e acaba provando tudo de uma vez só, né? Patrícia, me diz uma coisa, é possível dizer que a alimentação do brasileiro hoje em dia está defasada? Olha, a gente tem muito industrializado, né? Então, a questão do alimento in natura acaba sendo um pouco mais complicado, porque ele se torna um pouco mais caro pela compra, né? Antigamente, a gente tinha o quê? O consumo da produção em casa, né? Muita gente tinha a horta em casa, hoje ainda muitas pessoas têm, mas a maior parte da produção era ali. Eu digo, na época dos meus avós, meu nono, eu chamava ele, contava que eles faziam a farinha, né? Eles plantavam o trigo, eles socavam a farinha com o socador e era o quê? Uma farinha integral. A mesma coisa de milho, né? De milho também, 100% integral.
né? Hoje em dia, tu não tem esse hábito de ir lá e comprar uma farinha que seja 100% integral, tu acaba comprando uma branca. E vem essa questão da praticidade, né? Hoje em dia, a realidade no Brasil não é mais uma desnutrição, que nem uma vez se tratava. Hoje é a obesidade. Né? Eu já trabalhei, antes de ter alquimia, eu era concursada lá em São Jorge, na prefeitura. E lá eu trabalhava na parte escolar também. E a gente não via essa realidade que tem no Brasil, onde a gente tinha uma pré-determinação de alimentos para a gente fazer o cardápio, que tem, por exemplo, no Nordeste, que há um pouco mais de desnutrição, mas a nossa realidade aqui é diferente. Então, muitas vezes, tu oferece ao invés de um lanche para uma criança à tarde ou ao meio-dia, de manhã, como se fosse um almoço. E aí isso tu vai trazendo um excesso de alimentação, um consumo, e aí vai vindo as obesidades. Né? Inclusive nós temos alguns comentários aqui também, da Cíntia, Mona, dizendo que é para te levar uma pizza da Alquimia, para vocês comerem. E a Leila Borsato, parabenizando pelo programa e a abordagem do assunto. Pessoal, podem continuar participando aqui conosco, mandando perguntas, mandando suas sugestões aqui, tanto para a Patrícia, nossa nutricionista, como para a Karine, a nossa psicóloga. Karine, eu acho que a vida hoje em dia tem se tornado muito mais rápida, as coisas têm se tornado muito mais rápidas. Eu acho que isso tem feito com que as pessoas procurem mais alimentos industrializados, mais comidas prontas, mais fast food, como tu falou. Sim. Mas isso acaba tendo uma contrapartida que pode reduzir o tempo de vida das pessoas. Eu acho que tem uma questão de repente, saber dosar, né? O quanto vale a pena o industrializado e o quanto vale a pena a gente trocar uma alimentação saudável por ter mais tempo para trabalhar, né? Sim, tem muito a ver com a nossa qualidade de vida, né? Com escolhas que a gente faz. Por isso é importante que cada um se pergunte, né? Eu me cuido? Como é que está o cuidado comigo mesmo? Porque culturalmente, o que a gente enxerga, né? Existia aquela família tradicional que o pai saía para trabalhar e a mãe ficava em casa, a mãe fazia comida, cuidava dos filhos. E essa realidade foi mudando com um empoderamento feminino que surgiu, né? A mulher saiu para conquistar, para lutar por seus direitos, né? Voltou a sua energia também ao trabalho. E esse movimento foi muito interessante, mas com ele vieram muitas coisas, né? E uma delas é isso, né? Eu não tenho tempo daqui a pouco de preparar a minha refeição, né? Muitas vezes eu não tenho noção também do que meu filho vai comer, até pela correria do dia a dia. E acho que isso seria interessante, que daqui a pouco as famílias pudessem sentar, nem que seja no final de semana, e organizar, por exemplo, o lanchinho do filho, sabe? Na segunda-feira, o lanche dele vai ser esse, na terça vai ser esse, na quarta vai ser esse, se essa criança não tiver a merenda escolar, que daí a gente entra naquela questão da comida, né? Preparar isso anteriormente, poder ir para o mercado, fazer essas compras, facilitando assim a sua semana, porque daí a segunda-feira começa já muito agitada, né? Tem prazos, tem compromissos, e aí eu não consigo dar aquela atenção. E aí, meu filho vai para a escola, ou eu vou para o trabalho, eu tenho que levar um lanche. E aí é que eu vou abrir a geladeira, vou abrir o armário da cozinha, vou ver o que eu tenho para levar, né? O que é mais prático. E aí o que tiver na minha frente eu levo. Às vezes não tem nada, e aí eu acabo apelando para uma padaria, vou comprar alguma coisa, e aí vem todos aqueles problemas da fritura, enfim. Então, tem algumas coisas que a gente pode pensar, assim, da pessoa parar um pouquinho e entender como é que está o autocuidado mesmo, o que ela está abrindo mão, assim, de cuidado com si próprio, ou que a família está abrindo mão de cuidado consigo mesmo, para estar dando prioridade a outras coisas, a outras conquistas, né? O quanto isso está desgastando, e às vezes a gente não percebe, a pessoa não está dormindo porque tem que trabalhar. A pessoa não está passando tempo com a família porque tem que trabalhar. A pessoa não tem final de semana porque está em casa, mas está trabalhando, né? É importante pensar sobre isso, e é importante também adotar essas medidas, sabe? De se organizar, de organizar a rotina. O planejamento, ele é muito interessante.
É um movimento difícil, não acontece com facilidade, mas é interessante. De poder parar, pensar e ir testando coisas, sabe? Se a listinha no final de semana, com as compras no supermercado está ajudando, eu sigo com isso. Se eu vejo que não deu certo, eu tento outra coisa. Mas de encontrando ferramentas que vão auxiliar para que eu, por mais que eu tenha a minha rotina corrida, eu consiga, né, trazer uma qualidade de vida para mim e para minha família. E é importante nesse momento que eu falei das mulheres, né, a gente pensa nisso também. Às vezes a mãe da família se preocupa muito, assim, com a refeição do filho, com a refeição da família, mas não se preocupa com ela mesma, né? Não tem esse cuidado consigo mesmo. E aí a gente vê mulheres assim desgastadas, né, com uma alimentação muito ruim ou não se cuidando, enfim, por cuidar muito do outro. Então esse pensar do se eu estou me cuidando, como é que está esse relacionamento do eu comigo, do eu com a família, da rotina, do planejamento é importante. Perfeito. Pessoal, nós vamos para mais um breve intervalo. Na sequência, nós traremos o último bloco, infelizmente, com vocês aqui, nossas convidadas, explicando e falando um pouquinho mais sobre o pecado da gula, sobre alimentação saudável e sobre todas essas questões que envolvem a alimentação. A gente vai para um breve intervalo e, na sequência, a gente volta com o programa Algo a Mais. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Bateu aquela fome? Pastel do Antonioli. De onde você estiver, peça o seu. Pastel do Antonioli. Simplesmente inexplicável. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha a offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there.
E voltamos com o Algo a Mais. Agora a gente vai fazer um momento mais descontraído para você que está aí aguardando para a gente ler o horóscopo. Então agora a gente vai para aquele momento de comentar um pouco sobre o horóscopo do dia. Vamos lá, para você que é de Áries. Karine está aqui do meu lado, Cidro que nos assiste também é ariano. De 21/3 a 20/4. A frase, só para lembrar: não sei o que quero, mas quero já. Áries, confie na sua intuição para identificar boas oportunidades no trabalho. Agarre uma oportunidade de estudar e aprender uma nova função ou se aperfeiçoar no que faz. Será cansativo, mas é pelo bem do seu futuro. Seu coração pode estar fechado para balanço, ou talvez você prefira guardar segredos sobre um novo romance. Na união, não deixe a insegurança atrapalhar. Busque a cumplicidade. Palpites do dia 79, 97 e 16 e a cor do dia é rosa claro. E para você que é de Touro, então, nascido de 21/4 a 20/5, lembrando a frase para você de Touro: devagar se vai ao longe. Hoje, na terça-feira, você vai concentrar boa parte da sua energia na realização de seus projetos para o futuro. Busque o apoio de pessoas confiáveis e que tenham ideais semelhantes aos seus, mas não espere demais dos outros. Alguns podem decepcionar. Sua vida social deve ficar agitada e encontros com amigos podem render novidades na paquera. Ótima parceria com quem ama. Sensualidade total na intimidade. Intimidade. Tá complicado. A gente vai criar um dicionário do Algo a Mais. Isso, só com as palavrinhas ditas erradas. O palpite do dia é o 8, 80 e 17 e a cor do dia é a marrom. A marrom. Não, a cor é a marrom. É que existem pessoas que falam a marrom. Vamos para o próximo signo, Mona? Vamos lá, Gêmeos, para você que é de Gêmeos de 21/5 a 20/6. Quem cala não sai do lugar. O trabalho estará entre as suas prioridades e você vai querer mostrar todo o seu potencial para brilhar no que faz. Ajude os colegas, mas sem deixar o seu compromisso de lado. Trabalhar em equipe vai exigir calma e jogo de cintura, não só para o geminiano, acho que para todo mundo, né? Quando trabalha em equipe exige um pouco de calma. Na paquera você será exigente e só dará atenção a quem prover não é provar, tá escrito errado aqui, mas tudo certo. A quem provar que merece. Quem já tem seu par pode aguardar uma fase quente e apaixonada. Fuja de discussões. Os palpites do dia 81, 90 e 27 e a cor do dia é amarelo. Para quem é do signo de Câncer, nascido de 21/6 a 21/7, a frase é: meu coração é do tamanho do mundo. Na terça-feira hoje, então, você terá muita facilidade para aprender coisas novas. Por isso, fique perto dos colegas mais experientes no trabalho e siga o exemplo deles. Bom astral para iniciar uma dieta. Olha ali, é comigo, gente. E investir mais na sua saúde. Pode pintar um clima de romance com alguém do trabalho. Para quem já achou seu par, os astros prometem ainda mais afinidades e estabilidade. Sair da rotina pode fazer bem ao casal. O palpite do dia é 82, 19 e o 64 e a cor do dia é o bege. Quase. Hoje foi quase. Estamos quase. Meninas, voltando então às perguntas para vocês. Paty, dietas da lua, do sol, um jejum intermitente, esse tipo de dieta louca, maluca, fora de si, dá certo? Olha, no primeiro momento dá, né? Porque daí provavelmente tu tá mudando completamente a tua alimentação, tu vai ter um resultado positivo. Porém, manter esse hábito acaba sendo complicado, né? Se já mudar um hábito para ser mais saudável é complicado você manter, imagina uma restrição completa, por exemplo, sem carboidratos, que é um dos mais comuns que acontece, né? Vou consumir só proteínas. A pessoa não consegue manter por muito tempo e muitas vezes, se mantém por muito tempo, começa a ter problemas fisiológicos. Por exemplo, excesso de proteína pode vir trazer problemas renais. Os rins começam a falhar, porque é ali onde a gente faz toda a filtragem, né, no nosso sangue. Ou eu começo a ter deficiência de nutrientes.
que também é muito importante para todas as nossas funções fisiológicas. Então, eu acho que o importante é a gente ter uma reeducação alimentar. É mais demorado? Com certeza. O resultado, ele é um pouco mais lento. Porém, você consegue manter isso para a tua vida, que é o objetivo de uma alimentação saudável. A palavra dieta já diz, dieta é por um tempo, não é para o longo da tua vida. Então, quero enxugar um pouquinho porque eu tenho um casamento, eu tenho uma festa, enfim, eu acho que não é problema, desde que também tu tenha um profissional que vai te auxiliar. Hoje em dia, existem nutricionistas que fazem esse tipo de acompanhamento, mas é por um período. Ninguém faz por um período completo, né? A tua vida inteira se alimentando dessa forma. Até porque acostuma, né? Sim. E acaba que o que tu consome vai acabar se tornando calórico igual. O nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Se tu consome pouco, chega um momento que ele também não vai gastar mais energia. Então, a gente chama de efeito platô. A pessoa chega naquele peso e não baixa mais. Então, vai ter o envolvimento de outros fatores, por exemplo, a atividade física, que vai fazer com que o teu metabolismo seja ativado, né? Ou mudança de alguns alimentos. Existem alimentos que ajudam a dar essa ativada, né? Então, voltamos àquele primeiro ponto, onde é importante o acompanhamento de um profissional e cuidado com essas dietas, ainda mais quando a gente faz sozinhos. Tem muitas pessoas que desmaiam, passam mal, tem que ir até para o plantão por estar se sentindo mal devido a essa falta de alimento, de nutriente, né? Perfeito. Tem comentários? Temos comentários aqui, inclusive do Felipe, novamente comentando, dizendo que vai jogar no bicho hoje esses números. Felipe, eu vou falar pra ti que eu acho que realmente é pra isso, esses números. Deve ser pra isso. Não vejo outra alternativa. A Mega Sena. Mas aí faltam 3. Só se combinar. Junta o teu ascendente. Combina junto. Ou combina o casal, combina tudo, o Felipe joga. Karine, eu acho que como a Patrícia estava falando, essa questão dessas dietas mirabolantes e tudo mais, acaba que vira um efeito cascata, um efeito bola de neve, onde tu começa a fazer uma dieta mirabolante, tu começa a ter outros problemas e muitas vezes problemas até psicológicos, porque tu vai acabar trazendo outros problemas para tua vida, né? Sim, eu penso que o grande vilão são 2, na verdade. Acho que o imediatismo, que a gente já citou antes, né? E também a nossa mídia, que vem bombardeando muitas coisas, né? De que o padrão da beleza é tal, né? Ou como citaste antes, né? Que determinada atriz, modelo, enfim, seguiu essa dieta e deu certo. Então, às vezes, eu não confiro a fonte, né? Mas eu sigo, tento fazer para ver se vai dar. Mesmo sabendo que o corpo dela é diferente do meu corpo, o metabolismo dela funciona de uma forma diferente, né? Então, e o imediatismo que a gente estava falando, que eu acho que nesse momento é importante pensar também na medicação, né? Tem muitas pessoas que muitas vezes se automedicam, né? Tomam um remedinho aí para emagrecer. E aí a gente sabe que depois vem aquele efeito, né? E aí engordou de novo. Ou até pessoas que não teriam necessidade, ou até teriam necessidade, mas não teriam condições psicológicas de fazer uma cirurgia e acabam optando por uma cirurgia para que aquilo seja mais rápido. E aí depois o que a pessoa percebe? Que ela está num corpo que não é dela, porque até então ela tinha um corpo maior, ela se movimentava de um jeito, se equilibrava de um jeito, e do nada tudo muda. Ela por dentro é a mesma, mas por fora é um outro corpo. Então aquele corpo com o qual tu te identificou desde pequeno, que tu te reconheceu no espelho, né? Que teve toda uma formação, do nada está totalmente diferente. Então, essa pessoa precisa estar preparada psicologicamente para isso. Então, eu acho que tudo acontece meio que por isso, sabe? Pela questão do imediatismo, do querer para agora, né? E pela influência da mídia, que é o que a gente observa também em outras dificuldades emocionais, né? Muitas pessoas que estão ansiosas, como a gente falava da ansiedade, e estão medicadas para ansiedade, mas não entendem que ansiedade é essa, né? É como eu tô com muita dor de cabeça, muita, todo dia, e eu fico me automedicando, tomando um analgésico, eu não sinto a dor de cabeça. Agora, o que está causando essa dor, a doença que está por trás disso, que pode estar e muitas vezes está, eu não descubro.
né? Então, eu não trato a causa, eu trato sempre o sintoma. Inclusive, a gente vê que são tudo coisas ligadas. É ansiedade com a questão de comer mais, com aí a questão de comendo mais, fazendo com que o corpo fique maior e tudo mais. Eu acho que muitas pessoas deveriam aceitar, de repente, o próprio corpo. Falando nisso, como fazer com que as pessoas aceitem, muitas vezes, o próprio corpo se, digamos assim, ela está com uma vida saudável, ela está com uma alimentação saudável, os exames dela estão legais, mas ela não tem aquele corpo que é padrão de beleza da sociedade. Sim. Como fazer com que essa pessoa aceite o próprio corpo como sendo o corpo dela? Que é um desafio, né? Acho que É o um que mais desafio. tem agora é essa questão de não se aceitar. Sim. E aí ter vergonha de se sair, por exemplo, ir pra praia é um desafio, né? Sim. Toda vez. E acho que isso liga muito também com a autoestima dessa pessoa, né? Como é que está também a imagem corporal que eu criei. Porque a gente sabe que tem o esquema corporal, que é o que eu sou, é o meu físico. E tem a imagem corporal, que é aquilo que mentalmente eu criei do meu próprio corpo. Então, acho que junta tudo isso, sabe? A questão da autoestima, a questão da imagem corporal, até da constituição da pessoa, do desenvolvimento da pessoa enquanto ser humano, enfim, do seu crescimento. É difícil a gente generalizar. E na psicologia, pior ainda, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Nós temos as nossas subjetividades. Então, uma coisa que vai funcionar para um, daqui a pouco não funciona para outro, né? Se esse sujeito tem condições de procurar uma ajuda, uma psicoterapia, nem que seja breve, mas para poder ir entendendo o seu próprio corpo, eu indicaria. Porque hoje é difícil da pessoa aceitar no primeiro momento, mas a gente tem muitas possibilidades, né? Muitos sujeitos a gente sabe que não tem condições de pagar um psicólogo, uma psicoterapia, até porque o atendimento é no mínimo semanal, né? Então tem que ter uma frequência. E as condições financeiras, principalmente no nosso país, né, não comportam não são isso. Das melhores. Mas a gente sabe que tem ferramentas. Então, nos postos de saúde tem um psicólogo que está à disposição, que daqui a pouco eu não vou conseguir encontrar com ele toda semana, mas eu vou conseguir um atendimento quinzenal ou um atendimento mensal para ter um momento de eu poder falar para alguém sobre mim, sabe? Porque é diferente eu falar com um amigo sobre essa minha angústia, é difícil para mim aceitar o meu corpo, né? Eu tô com dificuldade de sair, do que eu falar para uma pessoa que tem uma formação que vai saber como lidar com isso e trabalhar com esse discurso. Eu acho que tudo é uma questão que vai levar a outra. A pessoa não tem condições hoje de ter uma psicoterapia semanal, vai para o posto, vai ter uma psicoterapia quinzenal, vai fazer com que essa pessoa automaticamente eleve um pouco a autoestima, consiga ter um trabalho melhor, consiga ter condições de trazer isso para semanal e aí consiga evoluir constantemente, né? E isso tudo é muito ligado, né? Penso que sim, que é por aí que a gente conseguiria ver um crescimento, assim, um benefício. Eu vou manter ainda nessa linha, já que a gente fala sobre doenças e tudo mais, a questão de anorexia e bulimia. E também compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar. Enfim, todos esses transtornos. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho para nós desses transtornos que existem, até porque nós não somos expert. Com e certeza. também você, Paty, vai poder nos falar sobre alguns transtornos alimentares também, como podem, primeiro falando com a Karine sobre a parte psicológica e depois falando contigo também sobre a parte nutricional disso tudo. Quais são os transtornos principais, Karine, que existem e como eles podem ser traduzidos, digamos assim, o que cada um causa? Sim. Nos transtornos alimentares são vários, mas os principais que a gente vinha comentando antes são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar, que é diferente da compulsão alimentar. Porque pode ser que uma pessoa, por um episódio muito ruim, terminou o namoro. Aí vai lá, a gente vê nos filmes, né? Um potão de sorvete, né? Pode ser que ocorra uma crise nesse sentido. Aí não é um transtorno. Para a gente caracterizar como transtorno, é necessário ter uma frequência, né? Um período longo em que isso vem acontecendo. Usando, assim, termos mais fáceis, se a gente for pensar na anorexia, a gente vai pensar principalmente numa perda de peso que é excessiva.
Então, a gente percebe essa pessoa muito, muito, muito magra, muito abaixo do normal, né? E uma das formas do médico avaliar isso é através do IMC, né? E aí ele vai perceber que ela não está consumindo os nutrientes necessários para ela, então ela está com o corpo fraco, fragilizado, às vezes a mulher não está menstruando mais por conta disso, né? Então, tem muitas coisas que vão acontecer por aí. Então, o primeiro é isso. Tem um medo excessivo de ganho de peso, então a pessoa tem muito, muito medo de engordar, e tem também uma deficiência, assim, no como ela se enxerga, na imagem corporal que a gente vinha falando. Então, muitas vezes essa pessoa está magra, a gente vê que o osso está aparecendo, mas ela está o tempo todo se avaliando no espelho, se olhando, ou o corpo como um todo, ou partes que ela não gosta, e identificando aquilo como muito ruim, que ela está gorda, que aquilo não está certo. E aí a gente pode... dessa anorexia geral, a gente pode ir separando, sabe? Porque tem duas as principais. Tem a anorexia, que a gente percebe que o paciente, ele perde peso porque ele não come, então ele deixa de comer. E também tem pacientes que até comem, né? Ou tem um episódio que outro de compulsão. Mas aí eles vão forçar a eliminação. Então, eles vão ter comportamentos para compensar isso, provocando o próprio vômito, né? Ou tomando diurético, laxante, enfim. Aí vocês vão me perguntar, mas isso não é a bulimia? Comer e aí provocar o vômito? Sim, aí a gente vai para a bulimia, mas a gente vai diferenciar da anorexia, porque na anorexia a gente vê que a pessoa está muito magra. Na bulimia, não. Na bulimia, a pessoa está com um peso normal ou até acima do normal, mas está tendo comportamentos assim. Então, na bulimia, a pessoa vai ter comportamentos compulsivos. Então, vai chegar no momento que ela vai ter a compulsão, que ela vai comer muito além do que seria necessidade. Ela sente que esse comportamento é incontrolável, ela não consegue controlar. Ela não escolhe comer demais, ela come demais. Ela está sentindo um desconforto, mas ela continua comendo, tá? Por um período, por exemplo, de 2 horas que ela vai estar se alimentando, ela come muito mais do que uma pessoa que não está, né, portadora desse transtorno comeria. E aí ela vai ter esses comportamentos de compensação. Então, ela vai provocar o próprio vômito, né? Ela vai tomar laxante, fazer uso de diuréticos, enfim. E é mais difícil da gente identificar a bulimia por isso. Porque olhando para a pessoa está bem. Então, para o médico poder fazer o diagnóstico, muitas vezes ele tem que olhar os dentes dessa pessoa, que está tendo uma alteração de cor, enfim, justamente por provocar o vômito, né? Tem pacientes até que usam, não só os dedos, mas outros instrumentos para provocar. Então, ou a família, né, observa às vezes que isso acontece. Então, essas são as principais diferenças, né, entre a anorexia e a bulimia. E o transtorno de compulsão alimentar o paciente tem esses comportamentos de compulsão, só que com uma frequência maior, né? Então, como na bulimia, come muito mais do que seria necessário, mesmo sentindo desconforto. Esse paciente sente vergonha disso, então é aquela pessoa que vai se esconder no quarto para comer, né? E uma coisa que a gente é legal considerar também é que tem pacientes que vão comer, vão ter esse episódio de compulsão e não conseguem controlar a compulsão. Mas se chegar alguém da família, na grande maioria dos casos, vai conseguir parar. Então, isso é uma coisa também curiosa da gente pensar. Chegou alguém assim, uma pessoa muito próxima, e ele vai conseguir parar. Enquanto isso não acontece, não. Ele vai comendo. Meninas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Foi um assunto bem bacana de colocar para o nosso público. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Gostaria que vocês deixassem os seus contatos, o contato da sua empresa, o seu contato, Karine, para que as pessoas possam procurar vocês se estiverem com um desses problemas, se querem uma alimentação mais saudável, se querem procurar uma psicoterapia, seja por causa da alimentação, seja por causa de outros transtornos. Sim. Gostaria então que vocês deixassem os seus contatos e já agradecendo muito a presença de vocês. Então, eu agradeço muito, muito o convite, desejo boa sorte com esse programa que está começando e acho que tem muito a acrescentar para a nossa cidade, né? Então,
para as pessoas que estão em casa, né, vocês podem conhecer o meu trabalho através de página no Facebook, Instagram. Hoje em dia a gente vai divulgando o nosso trabalho por aí, né? Então, se vocês procurarem por psicóloga Karine Pisato, lá vai ter todos os dados, vai ter também o número do meu registro, que isso é importante falar, né? Tem muitos psicólogos trabalhando por aí que não têm o registro no CRP ou que estão fazendo coisas que o CRP não aprova. Exato. Então, é importante vocês terem esse cuidado não só quando procuram um psicólogo, mas quando procuram outros profissionais também, né? E a agenda para o psicólogo, ela é muito íntima. O psicólogo dificilmente trabalha com secretária, tá? Sim. Então, não vai ter um número que é do consultório, vai ter um número próprio que o psicólogo vai atender, porque um atendimento psicológico inicia desde o primeiro contato do paciente com o profissional, nem que seja pelo telefone, né? Então, eu vou deixar o meu telefone, mas a gente sabe que é difícil anotar na hora, né? Então, se quiserem procurar depois através das redes sociais, dá para conhecer mais do meu trabalho, né? Que o número, então, é 54999317493. Perfeito, para quem quiser, então, procurar uma terapia, seja para questões alimentares, seja para outras questões, pode procurar a Karine pelas redes sociais e também pelo telefone. E lembrando que Pisato é com 2 Zs e 2 Ts. Isso, importante falar. Obrigada, Perfeito. amor. Imagina. Patrícia, para quem quiser se alimentar com melhor, para quem Sai quiser, na Alquimia. aonde fica, tem Fica bem telefone? em frente aos bombeiros, fácil de encontrar, é na Luiz Marafon, 526, bem em frente aos bombeiros mesmo. A gente tá aberto de segunda a sexta, tá? Das 8 até as 7 da noite. Disponíveis sempre os produtos ou por encomenda. Então, quem quiser adquirir por encomenda, bolos inteiros, mais pizzas para fazer um rodízio em casa, por exemplo, né? A gente também tem, mas tem sempre produtos pronta entrega e encomendas. Tem página no Face? Temos tem telefone? páginas no Face, no Instagram, é Alquimia da Saúde Espaço Gourmet, o nome. O nosso telefone é 54-9992-3342. Também é importante frisar que a Alquimia conta com você que é nutricionista e chefe de cozinha também. Né? Eu que comando. Pessoal, a gente vai para um breve comercial agora. Na sequência, a gente volta com aquelas fofoquinhas dos famosos e com os signos que vocês tanto gostam. A gente fica por aqui com essas nossas convidadas. Agradecemos muito a participação de vocês. E a gente volta depois do intervalo no programa Algo a Mais. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Bateu aquela fome? Pastel do Antonioli.
De onde você estiver, peça o seu. Pastel do Antonioli. Simplesmente inexplicável. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha de offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Muito bem, retornamos então com algo a mais agora para aquele momento que você espera, para falar sobre os próximos signos que deixamos para trás e também sobre aqueles babados dos famosos, não é, Doug? Fofoquinhas dos famosos. Vamos lá então para o signo de Leão, de 22/7 a 22/8. A frase, que é sempre a mesma, na verdade, que define o signo, como a gente já havia comentado sobre aquele rótulo do signo, bate palmas que eu mereço. Vamos lá. Você pode enfrentar algumas mudanças e instabilidades no trabalho. Concentre-se no que você precisa fazer e saiba contornar os desafios. Pode fazer uma fezinha, mas evite apostar alto demais ou arriscar seu dinheiro em negócios duvidosos. Vários astros vão realçar o seu charme e indicam que você pode ter fortes emoções na paquera e no relacionamento amoroso. Abuse no seu poder de sedução. Os palpites do dia, então, 74, 83 e 11, e a cor do dia é amarelo. E para você do signo de Virgem, nascido de 23/8 a 22/9, a frase então para o seu signo é melhor amigo da perfeição. Hoje, na terça-feira, trabalhar em equipe continua sendo uma boa opção, mas não tente impor a sua experiência sobre os colegas. Respeite o jeito de agir e o ritmo de cada um. Pode enfrentar alguns conflitos em família. Evite discutir e aposte na gentileza para resolver as coisas. Paquera e romance vão receber bons estímulos. Só não deixe a família interferir demais. Paixão e desejos vão ferver entre quatro paredes. O palpite do dia é o 17, o 30 e o 75 e a cor do dia é a creme. Doug, eu vou te pedir um favor, tu consegue ler o seguinte também? Com eu tive certeza. Um pequeno problema técnico. Signo de Libra. O signo de Libra para nascidos de 23/9 a 22/10. Decidir ou não decidir, eis a questão. Decidir entre o celular e o tablet. Eis a questão. Eis a questão. Na terça, então, hoje o dia será de muito trabalho, por isso organize bem as tarefas e tente não deixar nada para depois. Sua saúde pode estar mais sensível, alimente-se bem e respeite seus limites. É o assunto que nós estávamos falando anteriormente, alimente-se bem. Muito cuidado com brigas e intrigas no emprego. Papos descontraídos vão facilitar as paqueras, mas será mais fácil se envolver com quem já conhece. Bom diálogo com seu amor, converse sem discutir. Digo que conversar sem discutir é para qualquer signo e não só para o signo de Libra. O palpite do dia é o 49, o 31 e o 67 e a cor do dia é o rosa claro. Então vamos agora para os nossos o quê? Os babadinhos das celebridades, né? Vamos abrir aqui os babadinhos das celebridades. Inclusive, um dos babados, pessoal, que eu quero começar aqui, Mona. Posso começar? Pode. Deixa eu achar o babadinho aqui que nós falávamos sobre... O babadinho. Babadinho. Nós falávamos sobre o Jerry Smith. Eu vi muitos comentários no Twitter dizendo que se ela foi traída, imagina você. Pessoal, tá aí a foto, ó, dizendo que se essa menina foi traída, imagina você.
Eu não acho que tenha muito a ver com beleza ou alguma coisa assim, ser traída ou não pelo Jerry Smith. Eu acho que o cara tá nas paradas de sucesso e isso tem feito com que ele tenha affairs. Após fazer um desabafo, digo aqui, ó, ex de Jerry Smith desabafa sobre traição. Achei que tinha sido uma única vez. Funkeiro se pronuncia. Após fazer um desabafo nas redes sociais, Emily Garcia, ex-namorada do funkeiro Jerry Smith, conversou com o Observatório dos Famosos e falou sobre como descobriu a traição. Desde o ano passado eu suspeitava de traições, mas não acreditava, pois jurava que seriam apenas fofocas de sites e páginas de Instagram. Em dezembro de 2019, eu já havia descoberto uma traição do Jerry e fiquei um tempo separada dele, mas o mesmo me disse que tinha sido apenas um deslize. Logo que isso aconteceu, a gente passou o Natal e o Ano Novo separados, mas eu não senti a necessidade de divulgar isso para ninguém. Ele veio atrás de mim e eu o perdoei, contou. Mona, o que tu tem a me dizer sobre perdoar a traição? Eu acho que é complicado uma questão de perdoar a traição, porque se tu traiu, tu já não sente mais aquela questão pela pessoa, né? Existe uma frase... qual que é o... Johnny Depp. Johnny Depp disse uma frase uma vez que foi o seguinte: se você acha... Ela é bem velha, inclusive, pessoal. Se você acha que está amando duas pessoas ao mesmo tempo, fique com a segunda opção. Pois se você realmente amasse a segunda opção, a primeira opção, não existiria uma segunda. Essa é a minha opinião sobre traição. Pois é, a gente vê muito isso acontecer, principalmente na questão de famosos, né? Traições e todos esses burburinhos referentes a relacionamentos dos famosos. É que eu acho que, se tratando de famosos... tudo vira pauta. E os relacionamentos são um pouco mais por interesse do que por amor mesmo, né? Depende do relacionamento. Eu acho que vai muito mesmo do ângulo abordado, né? Mas acho que a questão da traição, uma traição sempre vai ser uma traição, independente se é famoso, se não é famoso. Não é, né? Eu acho que Jerry Smith, né? Vamos dar uma mãozinha na consciência. Por mais bonito que seja, eu acho que... E não é questão de beleza, é questão de caráter, é bem como tu havia dito. Exatamente. Não é a menina ser, meu Deus, olha a menina que ele tem. Não interessa. Até porque o padrão de beleza quem faz não é a gente. Exato. Mona, qual a próxima fofoquinha dos famosos que nós temos aí? Vamos falar então falando de relacionamento de famosos, vamos falar sobre o Fernando Sorocaba, que se declarou abertamente para sua amada Maiara no Domingão do Faustão. Ela disse: me trouxe o sorriso de volta. Então, logo após isso você vai ler, né, a parte que o Faustão fez uma pequena cacaca no fim de semana com Maiara e Maraísa, mas tudo certo. Vamos falar sobre a parte boa do relacionamento, né? Fernando Zora aproveitou a participação de Maiara e Maraísa no arquivo confidencial para se declarar para a namorada. Durante o depoimento no Domingão do Faustão desse domingo, o cantor falou sobre a relação com a sertaneja e emocionou-se. Pois é, eu vejo que... eu acho que é bem bacana essas declarações, ao vivo, declarações das pessoas se declarando em público. Falávamos ontem sobre isso. Falava ontem sobre isso. Mandei até um beijo aqui em rede nacional, mas tá tudo bem, rede internacional. Mas eu acho bacana essa questão, tu demonstra pra pessoa que tu gosta da pessoa. Eu acho que isso tem um peso a mais, sabe? Eu acho que vem em contrapartida da traição. A traição é a questão de tu querer alguém a mais e a declaração é a questão de tu mostrar para os outros que tu não quer mais ninguém. Olha só. Então temos alguém apaixonado nesse estúdio, não é pessoal. Bem apaixonado. É a questão de realmente ser assim. Posso ler a próxima falando de Maiara e Maraísa? Vai lá, que essa deu o que falar também. Exato. Mau gosto. Faustão brinca com o peso de Maiara e Maraísa e solta esquálidas. Eu nem sei o que é esquálidas, mas ele soltou essa questão. As irmãs Maiara e Maraísa participaram do Domingão do Faustão nesse final de semana e o apresentador se mostrou impressionado com a nova forma das cantoras que estão
bem mais magras. As irmãs Maiara e Maraísa participaram do Domingão do Faustão nesse final de semana, como acabamos de informar, e o apresentador, ok, já estou repetindo essa frase. As duas não comeram panetone no Faustão. Nossa Senhora! As duas não comeram panetone no Natal, brincou o Faustão, que arrecadou algumas gargalhadas da plateia da Globo. As cantoras Maiara e Maraísa não demonstraram incômodo com a brincadeira do Faustão, que continuou. Elas estão magérrimas e esquálidas. Eu vou começar a selecionar umas palavras mesmo. Isso. Uma frase que não reúna Natal e Faustão. Que aí eu não vou fazer um mashup dos dois. É um chip, vamos lá. Pois é, eu particularmente acho que cada um tem a sua forma física que quiser. Eu acho que elas principalmente devem se sentir bem. Só que o Faustão é um cara que sempre foi assim. Claro que a gente também não pode passar a mão na cabeça do Faustão dizendo pra ele, ele sempre foi assim, vai ser assim pra sempre. Mas ele sempre teve esse jeitinho sátiro de falar sobre condições físicas, de falar sobre... Até porque ele mesmo passou por isso, né? Exatamente. Ele era de uma forma, fez cirurgia, voltou de outra e assim seguiu o baile. E ele, inclusive, se chamava de gordo, né? Como um outro apresentador de um programa aí que eu conheço, que roda nas quarta-feiras de noite, que eu também vejo se chamando de gordo. Né? Eu acho que o nome dele é Douglas Causa, não sei se tu já ouviu falar. Pois é, eu não conheço, eu nunca vi. Vai na frente do espelho. Vou tentar. Vamos pro próximo, Mona? Seguimos o baile. Se você quiser, eu leio aqui, que tá meio complicado aí pra você ler. Não, tá. Tudo certo, tudo sob então tranquilo, tá tudo certo. minha frase de vida. Datena passa por cirurgia após detectar obstrução em artérias, o que nós falávamos anteriormente com a nutricionista e com a psicóloga, questão de se cuidar, né, galera? O apresentador José Luiz Datena está estável e tem previsão de alta para os próximos dias, após passar por uma angioplastia no Hospital Sírio-Libanês, segundo informou o boletim médico divulgado pela instituição na tarde da sexta-feira, dia 24. Datena foi ao hospital na última quinta-feira em razão de uma insuficiência coronária. Na sexta-feira, o apresentador passou por uma, meu Deus do céu. É um cineangiocoronariografia. Que detectou as obstruções na artéria. Por conta disso, Datena passou por uma angioplastia com colocação de stents na artéria... Meu Deus, calma aí. Nas artérias descendentes anterior e diagonal. Pra você que entende, show de bola, porque aqui, ó... Segundo o hospital, o procedimento foi um sucesso. O importante é que foi um sucesso, né? Apesar de tudo. Pois é, só que eu vejo que como é o Datena, ele conseguiu verificar isso antes, né? Nós, meros mortais, a gente vê quando a artéria está realmente obstruída e a gente vai parar no hospital. É assim, o nosso exame é esse, é chegar no hospital já com a artéria obstruída. Mas, daí para isso, pessoal, vocês podem usar alimentação saudável. Vai na Alquimia da Saúde, compra seu almoço lá, aquela saladinha para janta. Quem sabe, assim, ó, o molhozinho não é gordura, nada lá é gordura. Então, você absorve... Tendo alimentação saudável, tendo uma rotina de exercícios... não sendo sedentário como eu mesmo sou, mas estou tentando me manter numa alimentação um pouquinho melhor, vai evitar esse tipo de problema como o Datena teve, né? Inclusive, a nossa colega Camila Nalim nos mandou uma notícia aqui que é também relacionada com certeza. À saúde, né? Que é onde diz que a Ana Maria Braga, deixa eu verificar aqui, abrir a notícia, a Ana Maria Braga revela que está com câncer no pulmão. Uma das principais apresentadoras da televisão e da TV Globo, Ana Maria Braga, anunciou para os seus fãs na manhã desta segunda-feira, dia 10, durante o Mais Você, que foi diagnosticada novamente com câncer, desta vez no pulmão. Ela está passando por tratamento com quimioterapia e imunoterapia. Ana Maria, que já teve outros 2 cânceres, falou sobre esse novo no programa, afirmando que é mais agressivo e não é passível de cirurgia, mano. Vixe. Só tratamento, então. Eu particularmente acho... Eu não sei quantos anos tem a Ana Maria. Alguns. Ela tem todos, eu acho. E eu particularmente acho que chega num determinado momento da vida que se chegou num limite, digamos assim, onde várias doenças começam a acometer. Ela já teve alguns outros cânceres, porque, pelo que diz aqui, ela já teve outros 2. Eita. E isso acaba sendo um problema com idade elevada.
Nós vamos para o nosso bloco de comerciais. Logo mais a gente volta com o último bloco desse programa Algo a Mais, trazendo mais signos e mais fofoquinhas das celebridades para você. Fica ligadinho aí que daqui a pouquinho a gente volta. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Bateu aquela fome? Pastel do Antonioli. De onde você estiver, peça o seu. Pastel do Antonioli. Simplesmente inexplicável. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha a offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Muito bem, pessoal, a gente está chegando no nosso último bloco do Algo a Mais de hoje, mas lembrando que amanhã tem mais e amanhã a gente recebe Kátia Maldaner para falar sobre empreendedorismo, sobre coaching. Que inclusive mandou um comentário aqui na nossa live do Facebook, deixa eu acessar a nossa live aqui e dizer o comentário da nossa coach Kátia Tonello. Deixa eu acessar aqui a nossa live. Algo a Mais está demais. Parabéns, Conecta, por nos proporcionar conteúdos e informações tão importantes. Kátia, fica faltando as suas informações aqui que são mais importantes, que são importantes também para trazer aqui e deixar o nosso público ainda mais informado. Mas amanhã ela vai estar aqui conosco e vai falar sobre a importância do trabalho em equipe, a importância de saber qual é o seu lugar na equipe, saber que toda a equipe depende um do outro para funcionar a roda, né, galera? Então, é isso aí, Kátia. Um beijo, até amanhã, né? E agora a gente segue com o horóscopo, os últimos 5 signos, que agora é Escorpião.
Aquela frase do Escorpião, 105% sincero e 0 de delicadeza. Meu Deus, conheço bastante gente que é assim e eu acho que nem é porque é Escorpião. Não é assim porque é do signo. É. Então, para quem é de 23/10 a 21/11, Lua e Vênus indicam sorte para você nas finanças, mas cuidado para não torrar tudo com bobagens. Evite comprar qualquer coisa por impulso. No trabalho pode se destacar com ideias e sugestões criativas. Também pode fazer contatos muito promissores. Sucesso garantido nas paqueras e no romance. Só tenha cautela para não exagerar nas cobranças ou discutir com ciúme. Melhore o seu diálogo. A gente sempre fala, né, que o diálogo é o principal. Com certeza. Palpites do dia, 5, 23 e 41. Faça como o nosso telespectador Felipe, que vai jogar no bicho esses números. E a cor do dia é o amarelo. Para você que é do signo de Sagitário, nascido entre 22/11 a 22/12, onde é que tem festa? A gente vai trazer aqui para você na sexta-feira. Assuntos de família vão exigir sua atenção em alguns momentos desse dia. Talvez tenha que investir uma grana para resolver algo em casa ou para ajudar um parente, mas evite discussões. No trabalho, valorize sua experiência e mostre o que sabe fazer de melhor. Você saberá bem o que quer no amor e só ficará sozinha ou sozinho se quiser. Na união, vai revelar seu lado mais romântico e apaixonado. O palpite do dia é o número 69, o 33 e o 60. E a cor do dia para hoje é o azul claro. Achei que ia ser amarelo também. A gente não tá acertando ultimamente nas cores. Não, é porque acho que já foi uns 2 que a cor do dia hoje é amarelo. Se não, o bege, que o bege é o meu. Né? Tudo certo, amanhã quem sabe eu leio antes de chegar. No signo de Capricórnio, vamos lá, de 22/12 a 20/1. Planejo minha vida até 2050. Você terá muita facilidade para se comunicar e poder fazer acordos importantes ao longo do dia. Bom momento para apresentar ideias e negociar melhorias no emprego. Mas é bom escolher bem as palavras para evitar intrigas e fofocas, ok? Puxe papo na paquera, mas não comente sua vida amorosa com ninguém. O romance pode ser mais... O romance pede mais diálogo e confiança. Seduza e realize suas fantasias no sexo. Os palpites são 88, 16 e 7 e a cor é verde claro. Hoje eu lerei o signo para mim mesmo. Olha ali. Aquário de 21/1 a 19/2, feliz do meu jeito. Amigos, negócios à parte. Siga o ditado e evite fazer acordos financeiros com gente conhecida, pois pode ter dores de cabeça. Fora isso, o dia pode trazer boas oportunidades de ganhar dinheiro. Preste atenção. No amor, você vai investir em alguém que traga segurança para a sua vida. Se já achou o seu bem, mostre o quanto valorize a relação e retribua o companheirismo. Os palpites do dia para mim hoje, para jogar no bicho logo depois aqui do nosso programa, é o 35, 62 e 80 e a cor do dia é o lilás. Erramos de novo? Ei, eu acho tão bonitinho que o João Bidu, porque esse horóscopo é do João Bidu, tá, pessoal? Eu sei que tem muita gente que acompanha ele tem aqueles, lá na lotérica, tem aqueles caderninhos assim que tu vai folhando ali dos signos, aí tem muito mais coisa. Eu acho interessante que ele chama de meu bem. Eu tenho o costume também de chamar as pessoas de meu bem. Bacana. Nossa, que interessante. Vamos então para o último signo do dia, que é Peixes, de 20/2 a 20/3. Choro mesmo, e daí? Reserve um tempo para cuidar da sua aparência, pois isso vai levantar a sua autoestima e pode beneficiar todos os setores. Boa sintonia com colegas e parceiros de trabalho. Se for liderar uma equipe, não abuse na sua autoridade, ok? Aceite convites da turma e mostre todo o seu charme na paquera. Boa parceria com seu amor. Lutem juntos por um sonho ou um objetivo em comum. Pegou a dica, né? Palpite do dia, 9, 72 e 63. E a cor do dia é o pink. E pessoal, então nós gostaríamos de trazer aqui para você as formas de assistir a nossa Conecta Mais Web TV, as formas de visualizar os programas que se passaram. Você pode assistir a nossa Conecta Mais Web TV pelo Facebook, pelo YouTube,
pelo nosso site. E os programas que se passaram, Mona, como é que a gente pode verificar esses programas que já se passaram? Inclusive, esse programa que vai finalizar daqui a pouquinho, onde o pessoal pode assistir novamente. Então, você vai procurar lá no YouTube, Conecta Mais Web TV, já vai ativar o sino, já vai curtir, seguir, se não curte, se não segue. E o que vai acontecer? Lá você vai encontrar todas as reportagens, as matérias, os programas, tudo que foi feito, as transmissões ao vivo, tanto do festival, de qualquer outra transmissão que a gente faça. Inclusive, a gente já fez várias transmissões de jogos, finais de jogos. Do Campeonato de Verão aqui do Nova Prata também estaremos fazendo a transmissão da final. E lá você encontra, caso você queira assistir algo que já passou, todos os programas prontos para você, só dar o play que tá lá. Inclusive, pessoal, hoje eu gostaria de deixar o convite aqui para vocês. Nós teremos Hora Bolas, hoje à noite, às 22 horas, aqui na Conecta Mais Web TV, entrevistando a rainha e as princesas da nossa querida Expo Prata, aqui de Nova Prata. Eu, Doug993 nas redes sociais, para quem quiser me seguir, pode seguir. Mona, o seu @ nas redes sociais? Mona.canale, canale com 2 L's e E. A gente vai ficando por aqui com esse nosso programa Algo a Mais, deixando um forte abraço a todos vocês. A gente conta com a sua participação sempre no nosso programa, deixando seus comentários, suas sugestões, enfim, mandando sua foto. Lembrando que amanhã, às 7h30 da manhã, a gente inicia a programação aqui da Conecta Mais com o Conecta News, o nosso grande amigo Beto Guidini e o nosso grande colega Thiago Zilli fazendo toda uma filtragem das notícias e trazendo o melhor das notícias para iniciar o seu dia bem informado. E nós, Monas? E nós, Mona, voltamos amanhã em que horário para trazer mais informação para o pessoal? De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, você encontra aqui na Conecta Mais Web TV, o Algo a Mais ao vivo, e depois a gente reprisa o programa, tem no YouTube, como a gente já explicou, então fica ligado em toda a programação da Conecta Mais Web TV, que tem muita coisa boa acontecendo, e se você não é nosso convidado, quem sabe um dia você pode ser. Comenta, fique ligado com a gente, participa, mande seu comentário, sua sugestão, como o Douglas já falou. E é isso aí, muito obrigado pela sua participação. Eu também agradeço a sua participação, deixo um forte abraço e até amanhã, pessoal. Até mais, tchau, tchau.